Já imaginou o mundo onde a Terceira Guerra Mundial não começa com uma declaração oficial, sem discursos solenes, sem sirenes de ataque aéreo? Nada disso. Ela começa aos pedaços. Uma crise financeira aqui, uma tensão política ali, pequenos incêndios que vão se espalhando silenciosamente, até que um dia o mundo acorda e percebe que algo irreversível já está em movimento. Em narrativas fictícias modernas, a ascensão de líderes com perfis agressivos e imprevisíveis, como um controverso Donald Trump, por exemplo, muitas vezes serve como um símbolo para esses períodos de ruptura. Não que eles sejam os arquitetos secretos de um plano maligno, mas eles se tornam o reflexo de uma era instável, onde decisões impulsivas e palavras duras podem gerar efeitos em cadeia que ninguém consegue mais controlar. O primeiro golpe de um grande conflito global quase nunca é militar. Ele é econômico e é devastador. Mercados financeiros entram em colapso da noite para o dia. A poupança de uma vida inteira evapora. Moedas que pareciam fortes perdem seu valor e o poder de compra das pessoas desaba. De repente, o custo de vida dispara. Itens básicos, como alimentos e remédios, começam a faltar nas prateleiras. E o curioso é que essa escassez não acontece por uma falta imediata de produção. Ela acontece pelo medo. Quando o medo se instala, as pessoas correm para estocar. Quando elas estocam, os produtos somem. E quando falta o essencial, a ordem social, que parecia tão sólida, começa a se desfazer. Em cenários de ficção especulativa, as complexas cadeias de abastecimento que conectam o nosso mundo simplesmente param de funcionar. Navios cargueiros ficam parados nos portos. Caminhões não conseguem combustível para fazer entregas. Em questão de dias, os supermercados começam a esvaziar. Alimentos frescos se tornam um luxo. Medicamentos essenciais, como insulina ou antibióticos, viram artigos raros e disputados. A tecnologia, que é a espinha dorsal da nossa sociedade, começa a falhar. A internet fica intermitente. Apagões programados deixam cidades inteiras na escuridão por horas ou até dias. As comunicações, que damos como garantidas, ficam instáveis. O celular para de funcionar. E aquele ruído constante do mundo moderno, das notificações, das notícias, das redes sociais, é substituído por um silêncio estranho e inquietante. Um silêncio que amplifica a incerteza e o medo. O que você faria se, de repente, não conseguisse mais falar com sua família que mora em outra cidade? Ou se não tivesse como saber o que está realmente acontecendo no mundo? É claro, o impacto não seria apenas material. O efeito psicológico seria profundo e generalizado. Uma onda de ansiedade coletiva tomaria conta da sociedade. Aquela sensação permanente de ameaça, de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, se tornaria o novo normal. O futuro, que costumávamos planejar em anos ou décadas, menos a faculdade dos filhos. A aposentadoria passa a ser pensado em semanas, ou talvez apenas no dia seguinte. O objetivo deixa de ser prosperar e passa a ser, simplesmente, sobreviver até o anoitecer. Em histórias de ficção sobre esses colapsos, o conceito de normalidade desaparece muito rápido. Coisas que antes consideraríamos extremas ou inaceitáveis, como racionamento de água e comida, ou toques de recolher, passam a ser vistas como medidas necessárias para a segurança de todos. Liberdades individuais, que lutamos tanto para conquistar, são temporariamente suspensas em nome da ordem
estado de exceção se torna permanente, disfarçado de nova normalidade. Nesse tipo de narrativa, as fronteiras, que em nosso mundo globalizado pareciam cada vez mais fluidas, se fecham e se tornam barreiras rígidas. Viajar para outro país se torna quase impossível. O fluxo de pessoas e mercadorias é interrompido e a informação também passa a ser controlada e filtrada. Não por um único vilão de filme com um plano maligno, mas por sistemas de governo que, em reação ao caos, tentam desesperadamente manter algum tipo de ordem, mesmo que o custo seja a verdade. Milhões de pessoas perderiam seus empregos da noite para o dia. Isso geraria migrações forçadas, não por guerras diretas, mas pela busca desesperada por sobrevivência. Pessoas abandonariam suas casas em busca de lugares onde ainda houvesse comida, água ou segurança, sobrecarregando as cidades e os recursos que ainda restam. Conflitos internos começariam a surgir, não por grandes diferenças ideológicas, mas pela disputa por recursos básicos, bairro contra bairro, cidade contra cidade. A luta pela sobrevivência pode apagar rapidamente os vernizes da civilização. Nos cenários mais sombrios dessas histórias, o tecido social simplesmente se rompe. A confiança, que é a cola que mantém uma sociedade unida, evapora. A confiança nos vizinhos, no governo, nas instituições. As comunidades se fecham, desconfiadas de qualquer um que venha de fora. A ideia de nós como uma nação ou como humanidade se desfaz, e o que sobra é cada um por si brutal. A solidariedade dá lugar à suspeita, e a empatia se torna um luxo que poucos podem se permitir quando a própria família está em risco. A ficção especulativa também explora o impacto ambiental devastador de um colapso global. Com a urgência da sobrevivência, a preocupação com o meio ambiente desapareceria. Regiões inteiras poderiam se tornar inabitáveis por conta de acidentes industriais não contidos ou pelo uso desesperado e sem controle dos recursos naturais. A prioridade deixaria de ser a sustentabilidade e passaria a ser a urgência do agora. O futuro do planeta seria sacrificado pelo presente desesperado. Imagine as gerações futuras crescendo nesse mundo fictício. Crianças que nunca conheceram a paz e a estabilidade, que aprenderiam desde cedo que o mundo é um lugar imprevisível e perigoso, que fazer planos de longo prazo é um luxo, uma fantasia, que a segurança absoluta simplesmente não existe. A visão de mundo delas seria moldada pela escassez, pelo medo e pela incerteza. Que tipo de adultos elas se tornariam? Que tipo de sociedade elas construiriam a partir dessas ruínas? Talvez a consequência mais assustadora de um grande conflito global retratada nessas histórias não seja a destruição física imediata, as bombas e os exércitos. Talvez seja a transformação lenta e silenciosa da mentalidade humana. O medo se torna um estado constante da mente. A esperança se torna algo condicional, frágil. E a própria ideia de um futuro melhor, de progresso, se transforma em uma memória distante, algo que pertence a um mundo perdido. É importante deixar claro, esta narrativa não é uma profecia. Ela não afirma que esse cenário terrível vai acontecer. Ela apenas explora possibilidades, usando a liberdade da ficção para nos fazer pensar. Porque, às vezes, imaginar as piores consequências é a melhor forma de compreendermos o verdadeiro valor da estabilidade, da paz e da cooperação, coisas que muitas vezes damos como garantidas no nosso dia a dia. Em histórias como essa, o verdadeiro alerta não está no grande conflito em si. Está na soma das pequenas decisões, das palavras não medidas, da polarização crescente
da indiferença com o sofrimento alheio. São essas pequenas coisas que, quando não são questionadas a tempo, podem nos levar por caminhos muito difíceis de reverter. Este vídeo não tem a intenção de prever o fim do mundo, mas ele quer questionar até que ponto o nosso mundo está realmente preparado para lidar com as consequências de suas próprias escolhas. Tudo isso é ficção, claro, mas toda boa ficção carrega dentro de si perguntas sobre a nossa realidade que merecem ser feitas. E talvez a mais importante seja o que cada um de nós pode fazer hoje para ajudar a construir um roteiro diferente. Obrigado por assistir. Se essa reflexão te fez pensar, deixe seu comentário e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!